Muito boa noite. Boa noite. Eu estou aqui no estúdio A, enquanto a Naira está no estúdio B. Já vejo aqui algumas pessoas aqui, olha. Neuza Maria já está por aqui. A Neuza já está online aqui. Faltava um minuto, ela já estava lá, firme e fiel. Sônia Vieira também. Boa noite, caminhantes. Você pode colocar os comments. Vamos. Olha, a Rosa chegou. Um monte de gente. Alessandro, Sônia Vieira, Solange Simões, Estela, Ivani. Olha quem mais que entrou aí. Kátia Tioca. Ê, Kátia! Bom, vamos começar, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live do Clube da Caminhada. Meu nome é Naira, meu companheiro aqui do lado, Adilson, todos já o conhecem. E eu só estou fazendo uma breve introdução para passar a palavra para ele, porque quem fala aqui é o Adilson. Não é só isso. Na verdade, a gente está esperando dar um quórum, aquele negócio fortalecido, né? Olha aqui, muito mais gente chegando aqui. A gente está muito feliz com todos vocês participando aqui na nossa live, e depois vocês nos desculpem qualquer erro, porque é a primeira vez que a gente faz isso. Eu estou acostumado um pouquinho de dar aulas pela internet e tal, por conta dessa nova situação, mas é um pouco diferente agora para mim, porque a gente não tem um retorno de vocês, e eu só estou vendo vocês que vocês estão entrando aqui pelo Facebook. Então, vou passar já, sem mais delongas, passaria a palavra ao Adilson. Olha, já está dizendo aqui, a Solange já está reclamando aqui da questão técnica, de que está havendo eco no microfone. E eu vou ser obrigado a qualquer hora para fazer o que já tem muita gente com saudade disso. Né? Olha, a Ana aqui, a Eliana está aqui também, o Vitor Vasconcelos está aqui. Comando Savá, professor. Biana, não é porque a gente está muito perto, será? Por isso que está dando microfonia? A gente só fala muito alto. Vamos ser honestos. É mentira que esse negócio de estúdio A e estúdio B. A Naira está exatamente jogando. E a gente fez um negócio de equidade. É a primeira vez que nós fazemos isso, como a Naira está dizendo. Ela já está fazendo... Peraí. O microfone está ruim. O microfone do Adilson é muito ruim mesmo. Eu sou mais pobre que a Naira, eu posso fazer. Espera só um pouquinho. Naira, tem a audiência aí. Eu não vou, eu posso trocar o meu microfone com você enquanto você fala. Aqui. Hã? Tá. Não, eu vou trocar meu microfone com você. Ó, Vinícius, está sentado no microfone mesmo. Espera aí. Enquanto você fala. Está muito perto disso. E aí, melhorou? Me chama o Lucas, Rose, dá licença. A Rose Espina já está dizendo aí para a gente chamar o Lucas, porque está dizendo que a gente é incompetente, é isso que ela quis dizer. O duro é que ela tem razão, ampla razão. Bom, nós temos uma proposta aqui, que é de não muito mais que 45 minutos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Solange. Então, a gente já está atrasado, já foi 5 minutos só nas questões técnicas, mas também tem que aguardar as pessoas chegarem. Naira, faça as suas considerações iniciais, por favor.
Bom, a gente, alguns dias atrás, a gente enviou um e-mail para todos para saber como as pessoas estavam, tivemos muitos retornos, a gente é muito grato, e independente disso, tem pessoas que não responderam aos e-mails, mas desde que começou a pandemia, as pessoas têm nos ligado, mandado WhatsApp, mandando mensagem para ver como a gente está, se a gente está bem, se precisa de alguma coisa, então a gente é muito agradecido. E é muito bom saber que a gente está rodeado de amigos, né? Então, se uma coisa que o Clube da Caminhada fez bem foi nos cercar de pessoas que são muito acolhedoras, a gente fica muito sensibilizado, estamos realmente, a gente não se sente, mesmo isolados, a gente não se sente sozinhos, e eu acho que, considerando tudo, estamos até que conseguindo passar bem essa pandemia. Então, assim, de coração, primeiro, nosso muito obrigado para todos vocês. É verdade. Nós mandamos uma mensagem para o pessoal aí, meio que dizendo que a gente ia armar essa live, e pedimos que as pessoas dissessem como é que estavam passando esses dias aqui, como é que tem sido e tudo mais. Não foi surpresa, para falar a verdade, porque, como Nália disse, a gente tem se cercado de pessoas muito solidárias e muito bacanas, na verdade, né? Então, a gente recebeu, para além dos relatos de cada pessoa, foram votos de muita felicidade para nós. E com tanto carinho, a gente, de fato, se sente bem, né? Eu acho que é o momento, mais do que nunca, das pessoas se acolherem e se receberem, né? E as respostas à nossa mensagem, teve umas coisas muito, muito bonitas. Ou seja, algumas pessoas, inclusive, vêm passando bem, porque conseguiram se adaptar bem a essa realidade. Outras pessoas não passaram não tão bem, mas algumas poucas pessoas, de fato, passaram muito mal. Porque a distância parece que judia muito, né? Algumas seguem envolvidas com o seu trabalho, outras não conseguem trabalhar, seja por questões objetivas mesmo, do trabalho estar parado, né? Eu diria o nosso caso aqui do Clube da Caminhada, nós temos alguns amigos que são guias, né? O pessoal da Capivara, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal, né? Que não tem conseguido trabalhar por razões óbvias. Para além de não poder trabalhar, algumas pessoas, de fato, têm sofrido um pouco a coisa do isolamento. E a gente está aí nessa busca de retomar as coisas, uma série de critérios de cuidados e responsabilidade, né? E pensando em tudo isso. De qualquer maneira, a palavra de ordem das respostas que a gente teve foi saudade. Saudade das pessoas, saudade do mundo, saudade das trilhas, saudade do mato, saudade de ocupar as ruas. Foram muitas e muitas mensagens que nós recebemos aqui de pessoas falando com a palavra saudade. Eu mesmo, pessoalmente, faz 6 meses quase, março, julho, agosto, vai para 6 meses que eu não vejo minha mãe. E é muito curioso, porque não é que eu não queira, eu mesmo quero visitá-la, mas mora só ela e minha irmã, mas elas seguem muito inseguras. E eu imagino que essa seja uma coisa que aconteça para muitas pessoas também. E o nosso encontro de hoje é um pouco para falar dessas coisas, inclusive das possibilidades do encontro com tudo isso que eu já disse para vocês, que é da segurança, que é do cuidado, e que é de retomar a vida de algum modo. Não se trata, portanto, de encarar uma situação tão séria como a atual de peito aberto. Eu acho que nós já vivemos muitas coisas ao longo da vida, muitas coisas que, inclusive, a gente até esqueceu. É verdade que nada semelhante com isso, mas eu me lembro bem que quando eu era estudante, ok, faz tempo. Bota tempo aí, né, Gilson? Bastante.
nós passamos por uma situação muito séria, que foi o surgimento da AIDS. Naquele momento, eu me lembro de algumas falas na universidade, entre alunos, hein, jovens, portanto, que as pessoas falaram, olha, precisa usar camisinha. E era a coisa mais simples. Quer dizer, e no fundo, não só era mais simples, como era a única coisa que se tinha a fazer, preventivamente falando. Os próprios tratamentos eram muito ruins, muito frágeis ainda, né? E aí eu ouvi algumas pessoas dizendo, não, olha, o governo quer que nós usemos a camisinha, mas isso é uma maneira de controlar as mentes, os corações, e não sei o quê. E aí a gente ouve coisas semelhantes hoje, né? Então, se por um lado, eu imagino aqui que a gente, de fato, não pode enfrentar de peito aberto, a gente também tem que tomar o rumo da vida. E para falar disso aí, a gente precisa ter consciência das questões que estão ao redor da doença. Eu não vou esticar muito nisso, mas ao final eu vou conversar com vocês de algumas propostas de outras lives e outros encontros que a gente vai poder falar. Mas eu queria só pontuar duas coisinhas com relação à questão da doença em si. Quando chegou aqui em março, para nós, as propostas de meio que de confinamento e coisas do gênero, a gente não sabia nada, ou melhor dizendo, nós sabíamos quase nada. O que nós sabíamos é que era uma coisa muito séria. A mim me impactou muitíssimo as mortes todas que aconteceram na Itália, na Espanha. A gente falava aí de 500, 600 mortes por dia, me parecia uma loucura. Em alguns grupos eu acabava conversando isso, falando com o pessoal, e assim, olha, chegou um momento aqui que começou a morrer, as pessoas não sabiam nada, a gente ainda tinha um medo de que a doença pudesse ser transmitida, pelo ar. Me lembro das imagens na Espanha, que eram muito fortes, até porque eu tenho uns amigos lá, a gente morou lá e a gente segue mantendo contato, nós muito preocupados com eles agora muito mais preocupados com nós, e com toda a razão. E eu lembro das imagens, a polícia falava assim, vai para dentro, vai para casa, essa doença está matando, isso mata a gente. E nós aqui tivemos um problema muito sério, porque a gente teve informações desencontradas, falas que meio que contradiziam umas às outras, e a gente fica nesse tiroteio. E o que acontece é que, assim, toda doença, toda enfermidade, ela tem uma história natural, uma história biológica e uma história social. O fato é que a parte da história natural da doença já está mais ou menos revelada. Note, não é que você tem informações para desenvolver uma vacina, tem gente séria e competente trabalhando com isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Por outro lado, no que diz respeito à história natural da doença, o que acontece é que você já sabe exatamente como os mecanismos que ela usa para se transmitir. E é importante lembrar o seguinte, toda e qualquer doença tem as mesmas preocupações de qualquer organismo vivo que você possa imaginar. No DNA está escrito, perpetue, mantenha a sua espécie viva. E ela vai buscando alternativas. E como é que foi que ela encontrou? Assim como outras tantos aí. Olha, ela precisa de um veículo, que por acaso é uma gotícula, né, um aerossol, uma coisa nesse sentido, que vai dar suporte à vida dela momentaneamente, até que ela possa passar para outro organismo. É isso. É simples? Claro que não. É mega complexo. Por quê? Porque os resultados, caso transmita, são devastadores. Agora, quando você fala da história social, é muito mais complicado, porque você envolve gente. E nós estamos aqui vendo, por exemplo, situações
que me parecem bastante sérias, que é a reunião de pessoas sem o menor cuidado com aquilo de básico que nós podemos fazer. Eu vi agora, recentemente, nas comemorações aí do Campeonato Paulista, só para citar um, né? E a gente viu na Vila Madalena centenas de pessoas na frente dos bares e tal, e sem a menor preocupação. E essas pessoas, na sua maioria mais jovens, o que não significa que ela esteja imune e que nem não possa acontecer nada, mas que, de fato, acomete com uma força menor, né, sobre os jovens, mas eles podem continuar sendo transmissores, mesmo assintomáticos. Né? E é mais ou menos tudo que a doença espera que aconteça. Então, quando a gente fala da história social, nós estamos aí pendentes de como as pessoas lidam com isso. Eu acho que é até uma questão de solidariedade, de como é que você se cuida para poder cuidar do outro. Só para ilustrar, Naira e eu nos mantivemos fazendo as nossas atividades, mas desde o princípio, muito antes de se obrigar, a gente já começou a usar máscaras. Por quê? Porque a gente sempre acreditou que era a coisa mais simples que tinha. É muito próximo do que era antes, na AIDS, quando se falava para usar camisinha. Você inibia o contato, de algum modo, reduzia a questão, e aí você mantém uma vida mais ou menos normal. É normal? Claro que não, porque o risco ali é iminente. A gente sempre vai ter, não adianta, se alguém apresentar alguma coisa e falar assim, não, vamos, estamos todos seguros. Não é verdade. 100% seguro? Não é verdade. Agora, reduz muito. E quando a gente chegava no mercado, na feira, e tudo mais, as pessoas nos olhavam como se fôssemos marcianos. Ora, a gente está fazendo uma coisa que se conhece há muito, muito tempo, que é usar máscara. Né? Existem as máscaras hoje muito sofisticadas, mas até, sei lá, 30, 40 anos atrás, as máscaras que se usavam nos centros cirúrgicos eram de algodão. Né? E elas cumpriam o seu papel. Lógico que é muito melhor você ter uma máscara super sofisticada, com filtro, com não sei o que e tal, mas na falta dela, é muito importante que você tenha. Né? Enfim, eu acho que agora, em boa medida, está nas mãos das pessoas a manutenção deste protocolo mínimo e básico de proteção para si mesmo e para com o outro, né? E é nesse como é que diz, nesse sentido que a gente quer retomar as atividades. Claro que a retomada depende, sem dúvida, desses protocolos básicos, desses cuidados básicos, que todo mundo já sabe. O primeiro deles, que era aquela questão, por exemplo, de saber a temperatura. Por quê? Porque um dos indicativos mais importantes é isso. Febre é um dos primeiros sintomas. Então, isso seria importante para qualquer situação. Agora, muito mais que nunca, né? Curiosamente, também, a outra coisa que a gente estava falando agora há pouco, que era máscara, Naira teve há tempos atrás lá no Japão, e ela voltou surpresa com a quantidade de pessoas que já usavam máscaras no cotidiano, no metrô. Então, quando chegava, seja porque é o momento, por exemplo, de primavera, que tem uma quantidade maior de pólen, e, portanto, as pessoas querem se proteger por conta de reações alérgicas, né, ao pólen e coisa e tal, seja porque já estavam com um resfriado, uma gripe e tal, elas já introjetaram a ideia de que fazer essa proteção é viável, é possível, né? Então,
essas coisas mais básicas, a gente já sabe que todo mundo já conhece. Só que é preciso que tenha um cuidado a mais. Eu, por exemplo, eu sou muito pegajoso. A maior parte das pessoas que estão aqui me conhecem. E eu sei que eu abraço todo mundo, eu sei que eu pego na mão e eu puxo para cá. Então, assim, mas eu vou ter que me policiar. Vou ter que me policiar mais daqui para frente. Não é que tem maldade, é que é o que eu sou. Então eu vou ter que aprender a lidar com isso. A outra coisa aí, né? E aí entra no distanciamento social, claro, né? Que é preconizado aqui e tudo mais, né? Outra coisa básica, né? Aqui é que as pessoas comecem a ter o seu álcool gel. Claro que na maior parte dos lugares que nós formos, vai ter, porque os lugares estão se preparando, os lugares mesmo, os parques públicos, nos restaurantes e em todos os lugares, as pessoas têm. Mas é importante que a gente comece a ter consigo o tal do álcool gel, tão importante como a água que a gente leva para a caminhada. Essas que são as questões aí, né, básicas, né? Lara, você quer acrescentar alguma coisa aí? Não, acho que a gente já pode ir já pro... Então tá. Eu vou seguir aqui. As atividades que a gente estava pensando fazer. Olha, eu estou vendo vários comentários aqui e eu fico meio aqui, dá vontade de xingar certas pessoas. Por exemplo, uma fulana aqui que é palmeirense, que fica aqui falando que só faltou ela dizer que foi para Vila Madalena também. Aí eu acabava de bater nela aqui. Mas deixa para lá, essas coisas, porque essa gente... Deixa para lá. A Ana Luísa Placo está dizendo que adorou o pegajoso, mas é melhor que não seja, Ana. Não dá, né? A Tereza já falou que assim fica difícil, né? E a Solange também, rindo do meu pegajoso aqui. Isso não é muito legal. Mas vamos lá. Nós temos aí uma preocupação em oferecer algumas atividades. Primeiro, porque a gente precisa retomar a vida, literalmente, e cada uma das coisas que se faz. E depois, porque, como eu disse para vocês, naquelas mensagens que a gente viu lá no começo, muitas pessoas que estão se sentindo muito solitárias. Né? E o pior é que não é uma solidão de escolha, né? Porque é engraçado, às vezes você está dentro de casa e tudo bem, mas você sabe que você pode sair a hora que você bem entender. O problema é quando você está ali e você não pode sair. Eu sempre digo para as pessoas que eu, por exemplo, teria um problema enorme se eu ficar diabético. Não é nem que eu como tanto doce assim, mas eu gosto da coisa. E se um dia eu for, por obrigação, ter que deixar de comer doce, para mim vai ser muito difícil, muito triste. Né? Então, eu acho que é uma coisa muito parecida. Então, a gente quer retomar essas atividades, e, claro, nós temos aí duas situações muito concretas. A Márcia Clotes fez uma pergunta aqui agora, aí quanto ao distanciamento no ônibus? Tem a ver com essas coisas que eu vou falar aqui agora. A primeira delas é a seguinte: a gente está pensando em atividades urbanas, né? Atividades urbanas, portanto, que a gente vai tentar manter uma estratégia do mínimo possível de transporte coletivo, seja na questão dos horários de pico, de evitá-los, seja na questão de fazer com que as pessoas dependam o mínimo deste tipo de transporte. Então, dentro dessa proposta, a primeira coisa é que a gente faça caminhadas que sejam regionalizadas. Por exemplo, de fazer um parque que seja na Zona Norte, outro trajeto na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste e na região central.
Quer dizer, na verdade a gente sabe que os parques estão fechados, então quando a gente nos finais de semana, então quando a gente fala caminhada nos parques, se acontecer de a gente fazer alguma caminhada urbana aos finais de semana, lembrando que, claro, a gente não vai entrar nos parques, mas a gente está falando de roteiros, tá? De pontos de referência, tá? Não é que a gente, vai no parque XYZ, não é isso que a gente está pensando. Não, exatamente essa questão. A gente, quando faz nos trechos de interparques e interartes, não necessariamente a gente visita os próprios parques. Eles são parte de um roteiro que a gente mais ou menos desenha, para que ele tenha uma distância, que ele tenha um interesse, e que tenha pano de fundo para a gente poder, para além de caminhar, conhecer, e, enfim, e viver a cidade de algum modo, né? Os parques têm funcionado no meio da semana. A estratégia do governo, às vezes é injusta, mas, ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente a proposta. Por quê? Por que eu digo injusta? É injusta porque as pessoas que estão trabalhando, elas não têm, no final de semana, uma válvula de escape para ir para os parques, por exemplo. As pessoas que não estão trabalhando, ou porque estão fazendo em home office, ou porque qualquer coisa que seja, elas podem ir no meio da semana. Por outro lado, se você abrir o final de semana, a quantidade de pessoas acumulada pode ser muito alta, provocando, portanto, uma aglomeração, que aí eu vou entrar naquela coisa do risco desnecessário. O fato é que nós estamos numa situação que não tem modelo bom, tem modelo menos ruim. Não existe uma proposta que fala, esta aqui é o ideal, ela nunca vai satisfazer a todas as necessidades. Me parece impossível. Mas, enfim, aí tem que lidar com essas questões. E nesse sentido, eu acho que as autoridades sanitárias são as pessoas que a gente tem que seguir hoje. Né? Eu me vejo nessa situação, e é uma pena, inclusive, que o poder público, nas suas diferentes esferas, não consiga conversar. Esse é o nosso maior problema, eu diria. Agora, nós, enquanto cidadãos, podemos nos organizar nesse sentido, de cumprir as normas e fazer da melhor maneira possível. Quando a gente fala aqui dessa coisa de fazer os parques regionais, um dos motivos é esse que a gente já falou, menor uso do transporte coletivo. Ao mesmo tempo, outra questão que a gente está pensando é que esses roteiros urbanos sejam circulares, sempre que possível, claro. Ou seja, se eu começo no ponto A, eu volto e termino no próprio ponto A. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente faça alguma coisa ali que seja para iniciar na Zona Oeste, no Parque, no Portinari, lá, no Vila Lobos, por exemplo. Ainda que você não pudesse entrar. Mas a ideia é que, sei lá, as pessoas possam, ou se morarem ali por perto, já vão caminhando até lá. Se ela tiver que pegar um táxi, um Uber, qualquer coisa, também já está ali mais ou menos próximo. Se ela for com o seu carro, ela vai deixar o seu carro ali e vai voltar e pegar o seu carro no mesmo lugar. Então, é sempre um desafio a mais, claro, mas a gente vai tentar pensar nessas coisas aí. O que mais também? Além disso, por conta dessa coisa de parques funcionando no meio da semana, e as pessoas poderem, algumas com disponibilidade em alguns horários no meio da semana, talvez a gente também coloque algumas propostas de fazer atividades no meio da semana e no fim da semana. Né? E aí a escolha dos lugares também tem que pensar nisso. Quanto menos aglomeração, melhor. Se bem que, quando é no caso das nossas caminhadas, a gente, excetuando uma vez ou outra que o destino final é um parque, a gente não passa pelos caminhos, por lugares de grandes aglomerações. Né? Essa que é a situação. Tem também uma outra questão. No caso das caminhadas urbanas,
nós fizemos muitas vezes no Vai Quem Quer. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A gente marcava uma atividade, posso dar alguns exemplos aqui. Nós já fizemos, por exemplo, Pico do Jaraguá, que reuniu mais de 40 pessoas. Fizemos Pedra Grande da Cantareira, que foi quase 60. Né? E assim, e a gente falava para o pessoal, olha, no próximo sábado, pela manhã, nós vamos, e aí a gente se encontra, vai até lá, tal. Só que agora não dá para fazer assim, porque eu não posso correr o risco de juntar 60 pessoas. Então, a gente só vai fazer com inscrição prévia. Quando a gente organiza no convite aberto, eu vou para lá e corro o risco de fazer a caminhada com uma pessoa só. Né? E já aconteceu isso, foi até engraçado a situação. Você conversa para outro dia. Então, as pessoas vão ter que se inscrever. E a gente vai ter que pensar um número que seja viável. Né? E talvez para cada espaço seja um número diferenciado. Mas não vai ser grande, não pode ser grande como era antes. Outra questão importante também, nessas caminhadas, é a questão do condicionamento físico. Nesse sentido, a gente quer fazer tamanhos mais curtos, ou pelo menos que tenham pontos de retorno que fiquem muito claros para as pessoas, para que ela não se sinta obrigada a fazer o roteiro inteiro. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm relatado isso, né? Nem todo mundo tem continuado, tem conseguido fazer as atividades, né? Aí depois a gente tem uma outra questão, que são as caminhadas que não são as urbanas, portanto, essas que dependem de transporte. A gente tinha uma aqui na Quatinga para fazer, que não conseguimos fazer nesse tempo todo, e aí se a gente vai até lá, precisa de um ônibus. Então, o ônibus não vai poder ter a lotação completa. Ela tem que ter um sistema aí uma ocupação menor para diminuir essa proximidade social. Então, essa já tem. Isso vai ter alguma consequência também, que a gente também está discutindo com o pessoal da empresa lá e tal, porque é o negócio dos custos. Né? A mesma coisa com a alimentação. Só vai dar para marcar um almoço, alguma coisa, em lugares que tenham um espaço que seja suficientemente grande para as pessoas poderem ficarem ali acomodadas de uma maneira adequada, né? Essa é mais ou menos a nossa expectativa. Então, nos próximos dias, a gente vai lançar um calendário com essas caminhadas urbanas, nessas diferentes regiões da cidade. Não sei se vai ser nos próximos dias, né? Mas é uma coisa que a gente vem trabalhando e não sei se vai acontecer nesse mês ou talvez no próximo já sim, mas assim, estamos trabalhando para isso. E aí, quais seriam aí as nossas recomendações, vamos dizer assim, né? E os próximos passos? Tem algumas coisas que eu acho que são muito... Estou lendo aqui os comentários aqui, que a Arlete Nago já colocou aqui, com a prisão domiciliar, condicionamento zero. Mas aí tem a ver com isso, mas eu queria falar aqui agora. Nós mandamos uma mensagem aí, e todo mundo tem falado isso aí e tal, da importância das pessoas tentarem fazer alguma coisa para se manter fisicamente ativa e mentalmente ativa. Eu dou graças a Deus todo santo dia, porque estou aqui com Naira e com o Lucas, e enfim, porque eu, por exemplo, estaria muito mal se estivesse sozinho. Eu não nasci para ficar sozinho. Eu sou essa pessoa que quer estar com outras pessoas e quero dar risada. Ai, começou. A outra já falando que a quarentena branqueou o meu cabelo. O pior é que não é verdade, já era branco antes. Nem precisou de quarentena. Né? Então, a gente tem mantido, inclusive, Naira e eu, uma rotina de caminhadas no nosso entorno. Como eu disse para vocês, desde o começo a gente está usando máscaras.
E a gente meio que aquela coisa, quando eu começo a entender a lógica da doença, aquilo que eu falei para vocês no começo, de história natural da doença, eu começo a entender que mantendo o distanciamento de outras pessoas vai ser muito menor a chance de contágio. Então a gente manteve as nossas caminhadas, só que eu vejo alguém lá na frente, olha, eu mudo de calçada, não tem problema. Mudo de calçada. Se alguém sem máscara, que a gente vê as pessoas, aí eu mudo de calçada correndo. Né? Porque assim, vou rápido, porque eu não quero cruzar com essas pessoas. Até porque pode ser por 2 motivos. Às vezes simplesmente esqueceu, tem pessoas que esquecem, né? Mas tem pessoas que é por ignorância. Nós temos assistido aí nos documentários e tudo mais, na televisão, de pessoas que são agressivas para com outras que estão usando máscara. O que me parece uma loucura, que é mais ou menos assim, eu usar máscara, o que é que te prejudica? Então, quando eu vejo alguém sem máscara, eu já mudo para o outro lado rapidão, né? Que mais? Além da coisa das caminhadas, tem algo também que pode ser muito importante e que, no fundo, todos nós temos um mínimo de noção. O que falta, e olha quem vai dizer, hein? O que falta disciplina. E a coisa de não estar acompanhado, às vezes é mais difícil, mas é que é fazer algum exercício físico dentro de casa, ainda que sejam nas tarefas do lar, né? De fazer a limpeza, de varrer e de fazer as coisas mesmo. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mais do que eu faço, você quer me matar, né? Aí é sacanagem. Mas eu sou um bom assistente, viu? Antes que alguém fale mal aí de mim, eu sou até que razoável nessas coisas aí. Tem também a coisa da alimentação. Sabe que eu já li algumas coisas, a gente lê até ultimamente, né, da coisa dos alimentos que são viciantes, né? O negócio as coisas gostosas vicia, essa que é a verdade. Doce é gostoso, é uma delícia. Gordura é uma delícia. Aquelas fritangas assim, aqueles negócios. Eu tô doido para ir naquele negócio daquele torresmo lá, não fui até hoje por causa da pandemia. Mas que eu tô doido, eu tô. Agora, especialmente agora, eu tenho feito algum esforço, né, para segurar um pouco a onda. Eu fico muito mais tempo em casa do que ficava. É óbvio que eu gasto menos energia do que eu gastava. Então, se eu continuar consumindo a mesma quantidade, sem dúvida eu vou ter problemas com isso aí. A gente espera mesmo. Olha aí, a Adriana Picarelli já vem colocar o vinho aqui. Já começou. Eu estou aqui me mantendo calmo, tranquilo, e vem essa menina falar de vinho. Eu não sei o que eu faço. Vamos lá. Ainda dentro desses próximos passos, a gente vai também fazer aí nos próximos dias, esse talvez mais fácil do que fazer as caminhadas, né? A gente quer fazer algumas lives mais, né? Para falar algumas questões básicas. Princípio do treinamento, coisas básicas que ajudam pra caramba, tal, né? Falar um pouco de epidemiologia, exercício físico e saúde, que dá para fazer uma série de coisas, né? O Claudemir colocou uma fala aqui agora, né? Falou que, além da máscara, o problema maior é a higiene, a falta de disciplina mecânica, ou seja, de ficar tocando toda hora, né? O rosto, a máscara. Mas é natural, viu? Diz que é mais de 20 vezes por hora as pessoas tocam no rosto de algum jeito. Tal. É complicado, né? Mas é o negócio da reeducação, né? Mas ele falou uma aqui, não deve ter criança aqui, eu vou falar aqui, não deve ter criança aqui. Ele falou aqui, né, que usar ela só na boca, né? Aí eu vi uma piadinha, eu vou falar, né? Lá vem. Vamos. Não, é que ela falou assim, não, usar a máscara... Usar a máscara no queixo é que nem usar a camisinha no saco. Mas, enfim. Para além dessas... Vamos voltar a falar as coisas sérias.
tem uma frase importante que eu sempre falei, quem me conhece já ouviu, né? Tem uma frase de um filósofo holandês, que ele diz o seguinte: o não sério não quer dizer sem seriedade. Não precisa ser sisudo e tal, mas eu estou falando brincando, mas é verdade. Para além das lives, a gente tem também uma proposta, e essa sim também vai para os próximos dias e tal, porque tempo a gente tem agora, né? Eu pelo menos aqui, ó, estou aceitando o convite para quando voltar a coisa aí, para abrilhantar batizado, casamento, qualquer coisa do estilo, porque eu estou aqui, tudo que eu tenho na vida é tempo. Não, mas assim, é sério. Além das lives, que é nessa coisa que está só pelo chat, a gente quer fazer também algumas dessas videoconferências, né? Uns meetings. E na mesma linha das caminhadas urbanas, que eu estou dizendo que não é para muita gente, a gente vai fazer diversos horários para que os meetings possam ter poucas pessoas, para que, de fato, as pessoas possam interagir. Se a gente abrir para 100 pessoas num meeting, as pessoas não se conversam, porque não dá, porque nós não temos tecnologia boa para isso, né? Nós não temos... eu não tenho nenhum stream pago aqui, que eu não tenho dinheiro para isso, que dirá poder comportar centenas de pessoas. Mas quando a gente faz, então, um encontro aí com, sei lá, 15 pessoas, a gente pode bater papo, contar piada, sabe, essas coisas assim, ó, tirar dúvidas, apresentar sugestões, saber quem mora perto uns dos outros, né? Como é que tem resolvido esses seus problemas do dia a dia, né? Então, a gente quer fazer isso aí. Então, nos próximos dias a gente vai botar alguns horários aí ao longo do dia, sei lá, 3 ou 4 encontros ao longo do dia, porque as pessoas possam manhã, tarde e noite, que as pessoas possam dizer, eu quero marcar em tal horário com vocês, vamos bater papo e tal. Na verdade, bater papo, a gente pode até fazer um temático, de repente, a gente vai discutir, sei lá, determinado assunto, ou mesmo só para fazer um mero encontro, mas o objetivo é esse mesmo, é tentar fazer com que as pessoas falem umas com as outras, né? Eu acho que tem bastante iniciativas individuais de pessoas que estão chamando outras pessoas para conversarem, e aí também eu acho que faz parte da gente, do Clube da Caminhada, enfim, através da gente também muitas pessoas acabaram se conhecendo, então da gente fazer e eu sei que a gente sabe que muitas pessoas ainda estão em home office mesmo, então não posso à tarde, então essa proposta mesmo, fazer alguns horários, né, alguns dias, sei lá, um ou 2 dias da semana, uma semana, a gente não vai saber, e assim, colocar temas e deixar aberto também para que vocês também coloquem temas que gostariam de conversar, então a gente vai por afinidades também, então é muito importante, não só a gente falar, vamos falar sobre isso, mas que vocês, de repente, vocês têm alguma dúvida sobre alguma questão, ou vocês estão angustiados com alguma coisa, ou querem conversar sobre qualquer coisa, e ter um espaço aberto para a gente trocar ideias, porque a gente também acaba sempre falando com as mesmas pessoas, né, são sempre aquelas, então, e aí quando a gente diversifica um pouquinho, vai conversar com uma outra pessoa que nem nunca viu, tal, aí a gente, além de a gente abrir, né, o leque de possibilidades, de relações, eu acho que é uma forma da gente abrir para uma rede bem grande, né, de pessoas, assim, que são legais, porque, na verdade, a gente tem uma afinidade que nos une, que é a caminhada, né? Então, e é mais ou menos isso. E parabéns às pessoas que estão conseguindo trabalhar em home office, porque não é fácil, da mesma forma, assim, às vezes as pessoas estão reclamando que não tem trabalho, mas, de fato, o negócio do home office requer uma disciplina muito grande, e, assim, estar em home office parece que você está disponível o tempo todo para todo mundo, né, e que a gente não pode se deixar levar para isso, então sempre a gente fala, o negócio da disciplina é fundamental, né, da mesma forma que é bom a gente manter uma disciplina no dia a dia, mesmo para quem não está trabalhando, mas ter a disciplina do home office também, né, ter
a disciplina do paro, chegar, não, é até tal horas, agora eu tenho intervalo de me alimentar, enfim, ter horário para começar e o horário para terminar, tá? E eu estou vendo até o horário aqui, está dando nossos 45 minutos, que foi o combinado, enfim, então a Adilson falou bastante, e eu, por minha parte, estou muito feliz de tanta gente ter entrado aqui nessa nossa primeira live, e mesmo não podendo estar ouvindo vocês, a gente recebe muitas manifestações de carinho, de escritas e tal, e da mesma forma, eu quero agradecer novamente, da mesma forma que a gente veio agradecendo, e eu quero me despedir agradecendo de vocês. Realmente foi muito legal, eu sinto muita energia vindo de vocês, e isso, assim, foi o que eu acho que trouxe um alívio para a gente para passar essa pandemia. É isso, né? Eu quero agradecer aqui a cada uma das pessoas que entraram aqui. Eu só queria fazer um comentário a respeito disso, de disciplina que Naira comentou aqui, né? Eu vi aqui no começo aqui que está o Vinícius Balog, que estava aqui, né? E eu me lembro de uma coisa que eu achei muito engraçado, porque ele montou um pequeno escritório na casa dele, coisa e tal, e o bicho é tão disciplinado que ele falou que levantava toda manhã, fazia barba, botava roupa de trabalho e ia para o cantinho onde era o escritório dele. Eu acho que isso é muito difícil para a maioria das pessoas, né? Mas a gente, nesse momento agora, eu acho que é uma necessidade. Uma necessidade. Então, se a gente também se propuser, é preciso fazer um esforço adicional, né? É preciso fazer um esforcinho adicional. Esse é um momento de fazer esforços. Eu tenho visto, eu e Naira, temos visto e acompanhado muita gente sendo solidária. E eu não digo não só de ser solidária para conosco, que também tem tido, viu? Que também tem tido. E a gente agradece. Eu até fiz um texto aí, eu vou publicar agora, né, no Facebook, essas coisas todas aí e tal, falando de agradecimento. Enfim, de verdade, o Clube da Caminhada existe porque a gente dá a sorte de encontrar tanta gente como vocês, assim, gente que é bacana, e gente que me deixa seguro para falar, ó, dá para a gente sair para caminhar junto, fazer as coisas, são pessoas que vão ser cuidadosas para consigo e cuidadosas para com o outro. É isso. Muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui. Gente, fiquem bem, usem máscara, continuem usando máscara, fiquem bem e até a próxima. A gente não sabe como terminar, porque é a primeira vez que a gente fez. Um beijo a todos, e outra coisa, gente, também, eu fiz só no Facebook, porque é o único que eu consegui entrar. Eu tentei no YouTube, diz que tem umas ferramentas aí que dá para fazer Instagram, não sei o que, você gostou da pronúncia? Instagram. E Face, não sei o que e tudo mais, mas eu não sei. Eu já estou felicíssimo que nós conseguimos fazer esse aqui. Obrigadíssimo, meu povo. Cuidem-se bem. Beijos. Tchau, tchau.